Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de matemática e o nosso conteúdo são os sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, possuem três dimensões: altura, largura e comprimento, diferente das figuras geométricas que a gente conhece, que são aquelas figuras achatadinhas, que possuem apenas o contorno. Agora vamos conhecer cada um dos sólidos? Aqui nós temos um cubo. O cubo é formado por 6 faces e lembra bastante o formato de um dado ou de uma caixa de presente. Esse sólido geométrico é o cone, possui uma base arredondada. Esse sólido geométrico lembra bastante os cones de sinalização de trânsito ou até mesmo uma casquinha de sorvete. Aqui nós temos um bloco retangular. Esse sólido geométrico lembra bastante uma caixa de sapato, caixa de sabonete, aquelas pedras utilizadas na construção das nossas ruas. E esse sólido geométrico se chama cilindro. Ele é formado por duas bases circulares e lembra bastante o formato de um lápis, de um rolinho de papel. Essa é a esfera. Lembra bastante o formato de uma bolinha, de uma bolha de sabão. E aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. Por este motivo, essa pirâmide possui 4 lados e lembram as pirâmides do Egito, não é mesmo? Nesse caso aqui, nós temos uma pirâmide de base triangular. Por esse motivo, ela tem apenas 3 lados. Os sólidos formados por partes planas, ou seja, retos, são poliedros, não rolam com facilidade. Os sólidos formados por partes arredondadas são corpos redondos. Esses conseguem rolar com facilidade. Então, a gente já sabe que o bloco retangular é um poliedro, possui partes planas, retas. Por esse motivo, não rola com facilidade. Observe comigo agora a representação de um bloco retangular na página 36. O bloco retangular, ele é formado por alguns elementos. O primeiro elemento que nós vamos conhecer são as faces. As faces são as superfícies, ok? São os lados. Onde as faces se encontram, nós teremos as arestas. E onde as arestas se encontram, nós temos os vértices, que são as pontas, ok? Então, agora que você já está fera nos sólidos geométricos, nós vamos fazer leitura e responder as questões das páginas 33 até a página 38. Então, vamos lá. De olho nos sólidos geométricos. Você já viu prédios com formas diferentes, como eixos nas fotos a seguir? Observe a estrutura desses edifícios e escreva com qual sólido geométrico eles se parecem. Então, você vai observar essas duas imagens na página 33 e a primeira imagem da página 34 e vai escrever na linha com qual sólido geométrico esse edifício se parece. Diga aí, qual é o sólido geométrico que os prédios de sua cidade lembram? E aí, você sabe? Eu acho que é o bloco retangular, né? Em sua cidade, há algum prédio na forma de um cilindro? Eu acho que não. E você?
Lápis na mão. Você já estudou sobre os sólidos geométricos. Recorte da aba o nome de cada sólido e cole-o abaixo da imagem correspondente. Então, você vai recortar aqui da aba o nome dos sólidos e vai colar embaixo de cada imagem o nome do sólido. Na página 35, você vai recortar a imagem dos sólidos geométricos e vai colar cada um no lugar correto. Sólidos que rolam com facilidade, que são corpos arredondados, e sólidos que não rolam com facilidade, que são os poliedros. Essa você já sabe também. Página 36. Juliana desmontou uma caixa de remédio na forma de um bloco retangular. Depois de recortar as abas, ela esticou a embalagem desmontada sobre sua mesa. Recorte do material de apoio, o molde. Dobre as partes sobre as linhas e tente montar uma caixa completa parecida com a de Juliana. Qual destes moldes pode formar uma caixa como a dela? Então, você vai analisar as 3 opções e vai marcar com X qual molde aí monta direitinho essa caixa de remédio da Juliana, ok? Na questão número 4, você vai observar essa imagem que nós já conversamos sobre ela e vai responder. Observe e manuseie o seu bloco retangular. Então, você pode observar o seu e o da página. Cada uma das superfícies é uma face do bloco retangular. Pinte as faces usando uma cor diferente para cada uma delas. Então, cada ladinho do seu bloco, você vai colorir com uma cor diferente. Essas faces têm o formato de qual figura geométrica plana? Então, as faces do bloco retangular, as faces, elas lembram quais figuras? Círculos, triângulos, quadrados ou retângulos? É isso que eu quero saber. Quantas faces tem o bloco retangular? Você vai contar quantas faces ela possui. Quantos lados? B. Nos poliedros, o encontro de 2 faces é denominado aresta. Quantas arestas tem o bloco retangular? Então, você vai contar quantas arestas, onde as faces se encontram. Letra C. O encontro de pelo menos 3 arestas é denominado vértice. Quantas vértices há em um bloco retangular? Então, você vai contar quantos vértices tem num bloco retangular. São as pontinhas, ok? Mariana desmontou uma caixa de perfume na forma de uma pirâmide e fez o mesmo que Juliana. Recorte do material de apoio, o molde e tente montar uma caixa completa parecida com esta ao lado. Qual destes moldes pode formar uma caixa como a do perfume? Então, você vai observar os 3 moldes e vai marcar com X qual desses moldes pode montar uma caixinha perfeita como a do perfume de Mariana. Você vai observar depois a pirâmide que você montou e a imagem que temos aí na página 37 e vai responder. Letra A. Quais são os formatos das faces dessa pirâmide? Então, você vai observar a sua pirâmide, quais são os formatos que essa pirâmide tem, ok? Quantas faces tem esse tipo de pirâmide? A pirâmide que você montou, de base quadrada. Quantas arestas tem uma pirâmide como essa? Arestas, onde as superfícies se encontram, onde as faces se encontram. E quantos vértices? Lembrando que vértices são sempre as pontinhas, ok? E na página 38, está dizendo o seguinte: os moldes com os quais você montou as caixas completas são chamadas de planificação. Então, esses moldes, galerinha, que nós utilizamos para montar os nossos sólidos geométricos, eles se chamam planificações. Legal, né? Então, ó,
Boas produções para vocês e um beijo cheio de saudades.